Ontem se realizou as eleições nacionais do Paraguai e o resultado foi uma retumbante derrota da Concertação Nacional. E o que o Brasil, e principalmente a centro-esquerda, pode aprender com essa derrota fragorosa no Paraguai? Primeiro, acreditar piamente nas pesquisas eleitorais. Inicialmente, as pesquisas eleitorais indicavam que o Partido Colorado, do candidato eleito Sebastián Peña, e também do governo atual, do marido, o Mario Abdo Benítez, indicavam que eles navegavam em águas tranquilas, de que não precisavam se preocupar, porque a margem de distância entre o candidato Sebastián Peña, de situação, contra o candidato de oposição da Concertação Nacional, Efraín Alegre, era bastante tranquila a distância e eles não tinham lá muitas preocupações. Mas com o tempo isso começou a mudar. Então, para explicar essa reviravolta nas pesquisas, foram convidados para o debate público os cientistas políticos, jornalistas, políticos, filósofos, dentre outros profissionais, para tentar justificar e criar narrativas favoráveis aos institutos de pesquisas para criar uma ideia artificial de que poderia ter uma esperança de uma mudança no cenário da política paraguaia, que não tem uma alternativa ao Partido Colorado há pelo menos 7 décadas. E a primeira narrativa que tentaram estabelecer foi de que a impopularidade de Mario Abdo Benítez, que nesse momento está em 13%, o presidente mais impopular da América Latina, poderia estar atrapalhando o desempenho de Sebastián Peña nas pesquisas eleitorais. A outra narrativa é de que as ligações entre Horácio Cartes e Sebastián Peña poderiam estar prejudicando o candidato de situação nas projeções das pesquisas. Isso porque Horácio Cartes tem uma série de acusações no âmbito nacional e internacional, e já que a eleição era marcada como um dos temas a corrupção, isso poderia estar se refletindo nas projeções das pesquisas eleitorais em desfavor do candidato do Partido Colorado. Aí pronto, pegam alguns dados da realidade e mais as pesquisas eleitorais, se forma um cenário. Só que a realidade, ela é muito mais dura do que se imagina. O Brasil que o diga, já que tivemos aqui no Brasil alguns institutos de pesquisa vendendo aí a ideia de que dava para vencer no primeiro turno. E lá no Paraguai, a realidade foi muito mais dura com os paraguaios. À presidência da República, o candidato de situação, Sebastián Peña, marcou 43% contra 27% do candidato de oposição, Efraín Alegre, portanto, marcando aí 16 pontos de diferença. Na Câmara, o Partido Colorado conquistou 49 das 80 cadeiras. No Senado, das 45 cadeiras, o Partido Colorado conseguiu conquistar 23 cadeiras. Nos departamentos, que seria o equivalente aos estados, o Partido Colorado venceu 15 dos 17 departamentos do estado paraguaio, o que mostra aí a força do Partido Colorado, e ao contrário do que as pesquisas apontavam, não houve uma diluição do poder e só afirmou o poder do Partido Colorado na política paraguaia. Segundo, parar de acreditar que a tragédia do outro será a nossa redenção. Então, a Concertação Nacional acreditou que a equação de um governo desastroso de Mario Abdo Benítez, mais a inclusão de Horácio Cartes e seus escândalos de corrupção, e mais um Senado que é reativo a Horácio Cartes, eles acreditavam que aí estava uma espécie de uma tempestade perfeita para uma grande virada, assim como aconteceu lá em 2008, 2013, quando houve a interrupção do Partido Colorado no poder, quando o Fernando Lugo assumiu a presidência do Paraguai. Mas não foi nada disso que aconteceu. No Brasil, depois do pleito eleitoral de 2018, José Dirceu disse
que era melhor o PT perder o pleito eleitoral de 2018, esperar que a crise viesse para que eles voltassem ao poder com uma grande salvação depois do desastre do governo Bolsonaro. A estratégia deu parcialmente certa, isso porque o PT venceu eleitoralmente, mas não venceu politicamente. Em suma, o que eu estou querendo dizer é que o governo Lula foi eleito, mas não é ele quem governa. Isso porque o governo Lula ele fez um arco de alianças tão heterogêneo que ele teve que amarrar uma série de acordos que acabaram tornando o Lula refém dos próprios acordos. Mas claro que isso ele fez, né, porque ele queria ganhar a qualquer custo. E quem quer ganhar a qualquer custo, paga o preço. Se o governo Lula fracassar, não tenham dúvidas de que Bolsonaro, se estiver no páreo, ou alguém apoiado pelo bolsonarismo estiver no páreo, não tenham dúvidas que eles vão vir com muita força para ser o candidato antipetista, porque a política nacional, desde 89, pede uma candidatura antipetista, e isso pode novamente ser ocupado pelo Bolsonaro ou pelo bolsonarismo, independente das contradições que houver nessa corrente política. E aí eu espero que o petismo e os seus chegados entendam que não vai adiantar apontar as contradições econômicas, as contradições na gestão da pandemia, né, e todo o desastre que o bolsonarismo produziu, porque a gente viu isso em 2022 e até houve pessoas que acreditaram que o Bolsonaro era um candidato natimorto e outros acreditavam que o bolsonarismo seria varrido na eleição. E não foi nada disso que aconteceu. O povo elegeu Damares Alves, Ricardo Salles, astronauta Marcos Pontes, Tereza Cristina, Magno Malta, Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do Brasil, entre outros que eu poderia citar aí, só para vocês terem uma noção de o quanto estava equivocada a leitura de uma parte da esquerda, principalmente a petista, de que o bolsonarismo teria se esvaziado. E o resultado foi que, ao contrário do que apontaram os institutos de pesquisas, assim como foi no caso do Paraguai, tivemos a eleição mais acirrada, com o resultado mais apertado da história da redemocratização. Então fica desde já para a concertação nacional entender por que amargou esse resultado tão ruim, que inclusive, eu quase esqueço de comentar, o candidato de terceira via, que inclusive estava na concertação nacional, mas saiu, o Pagio Cubas, quase venceu a concertação nacional. A diferença foi de 4 pontos percentuais, para vocês terem uma ideia, né, de como é que foi dramática essa eleição para a concertação nacional. E aqui no Brasil nós precisamos, já que tivemos um resultado bastante apertado na eleição passada, entender por que mesmo com toda a contradição, toda a tragédia econômica do Bolsonaro e do bolsonarismo, o PT venceu por uma margem tão apertada. Se não for pensado essas situações, tanto no Paraguai como no caso do Brasil, nós teremos aí, né, mesmo com todas as contradições, uma possível derrota nos próximos pleitos eleitorais. Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, dá o like, deixa o seu comentário, faz o compartilhamento, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui.